Bora, moçada, voltando agora, não é? Trabalhar nosso segundo tipo de isomeria plana, não é? Já vimos a isomeria de cadeia e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a isomeria de posição, tá bom? Então aqui, ó, nosso segundo tipo vai ser a isomeria de posição. O que nós vamos trabalhar, não é? Aqui em isomeria de posição? Claro, se eu, não é, classifico ali os compostos, cadeia, posição, função, quanto ao que eles têm de diferente, na isomeria de posição, as posições referentes a alguma coisa dentro da minha estrutura vão ser diferentes entre si. Aqui, não é, os isômeros, eles pertencem à mesma função, pertencem à mesma função, a mesma função orgânica, tá bom? Apresentam o mesmo esqueleto carbônico, apresentam o mesmo esqueleto, ou seja, a cadeia carbônica é a mesma, então apresentam o mesmo esqueleto carbônico. Então, já aqui deixamos duas coisas bem restritas, mesma função, mesmo esqueleto, e diferem entre si, quando comparados, entre si, quanto. Então, a diferença vai estar na posição. Mas a posição do quê? Primeira possibilidade. E aqui nós temos três, tá? Quanto à posição de uma insaturação. Esse é o primeiro caso possível. A posição de uma insaturação na minha estrutura vai ser diferente entre os isômeros que eu vou comparar, beleza? E aqui, vamos lá. Exemplo 1 de fórmula molecular C4H8. Ué, Cris, você já usou essa fórmula molecular? Já, mas dependendo do par que eu pego para ser analisado, me dá um tipo de isomeria ou me dá outra. No caso da isomeria de posição, nós vamos ter aqui um único par possível com essa fórmula, tá? Quais seriam os compostos? Um deles já foi desenhado. Aqui, ó. CH3, CH dupla, CH3. Então, esse é um isômero possível. E se nós estamos falando em posição, o que eu posso fazer dentro dessa estruturinha que me permite mudar a posição de alguma coisa? Neste caso, da dupla ligação. Eu posso gerar, por exemplo, esse composto, de tal forma que a fórmula molecular de ambos é a mesma. E, portanto, vamos numerar essa cadeia. Aqui, ó, carbono 1, 2, 3 e 4. A dupla começa no segundo. Aqui eu começo mais perto da dupla. 1, 2, 3 e 4. Então, eu percebo que a diferença entre eles está na posição da insaturação. Nomeando o composto da esquerda, nós vamos aqui encontrar o but2-eno. Ou 2-buteno, é uma possibilidade. Aqui nós vamos ter o but1-eno, beleza? Indicando que a dupla começa no primeiro carbono da nossa cadeia. Então, o but1-eno e but2-eno são os números de posição, tá bom? Aqui, a dupla está mais ao centro, aqui ela está na pontinha da cadeia. Nossa, Cris, mas e aí? É só isso de diferente? Não, não mesmo. Vai ter muita coisa por trás ao compararmos isômeros. Por exemplo, quando eu comparo but2-eno e but1-eno, o but2-eno ele apresenta isomeria geométrica. Existe o cis, existe o trans para ele, tá bom? Enquanto no but1-eno eu não tenho esse tipo de isomeria sendo observado. Então, existe uma diferença entre eles. Não só quanto ao que eu acabei de dizer, mas também diferença quanto à energia potencial. Esses compostos têm estabilidades diferentes.
E mais tarde, né, ao trabalhar com algumas outras propriedades, nós vamos ver que o but2-eno ele é mais estável do que o but1-eno. Ele é um alceno mais substituído. Então, nós vamos ter muito mais coisas aqui por trás. O calor de hidrogenação desse é menor do que o calor de hidrogenação desse. Então, nós vamos falar sobre isso em outros momentos. Mas o fato de só uma coisinha estar em um lugar ou estar em outro faz com que eu tenha atrás daquela estrutura, né, outras propriedades que também vão ser utilizadas para diferenciá-los, tá bom? Então tem mais coisa além de só bater o olho e comparar, tá bom? Então o exemplo 1 já foi. Vamos para o próximo exemplo e ver o que mais que pode existir de diferente em relação à posição. Posição de uma insaturação já foi. Agora vamos, né, para a próxima. Que nesse caso, né, segunda possibilidade, aqui ó, a diferença na posição de ramificações. E aí, claro, se eu vou mudar uma ramificação de lugar, eu já tenho que partir do pressuposto que a minha cadeia carbônica permite isso. Então, eu preciso de uma cadeia relativamente maior, não é? Então, nós vamos aqui pegar a fórmula molecular C6H14, tá? Vai ser o primeiro alcano que vai me permitir modificar a posição da minha ramificação, tá bom? Então, com a fórmula C6H14, o que nós vamos desenhar? Se eu vou mudar a posição de ramificações, e eu falei para vocês que os esqueletos precisam ser os mesmos, nós vamos pegar ambos os compostos ramificados, não é? Não posso pegar um linear e um ramificado, porque senão é isomeria de cadeia. Então, vamos lá. O que eu consigo desenhar? Já que eu vou ter uma ramificação, vamos colocá-la aqui, ó. CH3, CH2, CH2, CH3. Então, esse composto tem fórmula C6H14. E qual é o nome desse composto? Então, nós vamos aqui, né, numerar a cadeia para dizer onde o grupo metil está. Carbono número 1, 2, 3, 4 e 5. Como nomear esse composto? Nós temos aqui o 2-metil com 5 carbonos, pentano. Ok? 2-metilpentano. E se eu puder gerar um isômero de oposição, aqui o que nós vamos ter que mudar de lugar é a ramificação. Então, esse grupinho metil que está no segundo, eu vou pegar esse grupinho metil e colocar no terceiro. Tá? Então, eu posso, além do que eu já tenho, gerar esse outro composto que vocês estão percebendo aqui, ó. Nesse caso, o metil está em uma posição diferente da anterior. E vamos numerar a cadeia para indicar exatamente onde ele está. Então aqui, carbono número 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o metil aqui está no terceiro. Como nomear esse composto, portanto? 3-metilpentano. Ok? Então, é assim que nós vamos, né, buscar diferenças dentro da isomeria de posição. Primeiro, quanto à insaturação. Segundo, quanto à ramificação. E a gente tem a terceira possibilidade para fechar exatamente esse tipo, tá bom? E que nesse caso, olha lá, última possibilidade, quanto à diferença na posição do que nesse caso? Uai, na posição de grupos funcionais. Então é isso que nós vamos buscar agora. A possibilidade de gerar, não é, compostos onde a função, o grupo funcional, vai estar em posições diferentes. Claro que essa isomeria, né, de posição referente a esse grupinho, ela não vai aparecer em todos os casos. Por exemplo, ácidos carboxílicos, né, o grupinho C-OH está sempre na ponta, não pode sair. Aldeído, o C-OH
está sempre na ponta. Então, em algumas funções isso não vai existir. Em outras, eu vou ter essa possibilidade, tá bom? E aí vamos para o exemplo mais clássico de todos, que tem a fórmula molecular aqui, ó, C3H8O. O que eu vou conseguir gerar com essa fórmula C3H8O? Bem, primeiro, se tem um oxigênio, eu posso gerar aldeído, cetona, posso gerar álcool, éter, não é? Enol também seria possível. Eu não posso gerar ácido carboxílico, eu não posso gerar éster, porque teria mais de um oxigênio, tá bom? Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com álcoois, ok? Como é que eu vou saber que é um álcool? Bem, você não vai saber de cara. Na verdade, vai, treinando, não é? Mas só pela fórmula, você precisa desenhar, representar os isômeros, para depois pegar, dentro das possibilidades, os pares a serem analisados. Então, o que nós vamos desenhar aqui? Ó? Com essa fórmula, CH3, CHOH, CH3. Esse é um álcool, com fórmula C3H8O. Qual o nome desse álcool? Não é? A hidroxila está ligada no carbono do meio, que é o segundo nesse caso. Carbono 1, 2 e 3. Então, nós vamos chamar esse álcool de 2-propanol. Ou, como eu prefiro, inclusive vou escrever só assim, propan 2-ol. Propan 2-ol. 2-propanol está certinho também, tá? É uma preferência minha. Então, propan 2-ol. E eu posso, nesse caso, modificar a posição da hidroxila ligada ao esqueleto carbônico. Eu percebo que aqui, essa hidroxila está ligada ao carbono de número 1, e esse composto seria para a gente o propan 1-ol, ok? Então, eu percebo que existem aqui possibilidades diferentes quanto à posição desse grupinho OH. E daí, Cris? Tá, mudou o OH de posição, o que vai mudar? Uai, algumas coisas, não é? Claro. Primeiro, esse álcool é um álcool secundário. A hidroxila está ligada num carbono secundário. Aqui eu tenho um álcool primário. A hidroxila está ligada num carbono primário. Álcoois secundários, quando são oxidados, geram cetonas, por exemplo. Álcoois primários, quando são oxidados, eles se transformam em aldeído e ácido carboxílico, não é? Isso vai depender do grau de oxidação do meu agente oxidante ali presente. Ou seja, eu percebo que só o fato de eu mudar a posição desse OH na minha estrutura modificou completamente a minha reatividade. Eu posso pegar esse composto e esse, submeter ao mesmo agente oxidante e gerar produtos diferentes. Só porque o OH está em posições diferentes dentro da minha cadeia. Combinado? Agora, o que vocês vão encontrar muito? Nos exercícios, não é? As comparações, elas, no geral, vêm da seguinte forma. Ou eu te dou o par desenhado e te peço o tipo de isomeria que ali existe, tá? Aí você vai bater o olho, isomeria de posição, acabou. Tem que falar mais nada, tá bom? Ou, muitas vezes, eu vou te dar os nomes. 2-metilpentano e 3-metilpentano são isômeros de função, metameria, né? Cadeia, né? E por aí vai. Ou seja, no caso da isomeria de posição, fica uma dica preciosíssima, inclusive para você não confundir com metameria. Como bater o olho no nome e saber que a isomeria é de posição? Simples. Isômeros de posição têm a mesma nomenclatura, percebam, exceto o número, tá? Então, o número é usado para a gente identificar posição. Então, se os números no nome são diferentes e o restante é igual, a isomeria de posição de cara, combinado? Então, esse é o nosso segundo tipo de isomeria, tá? São 5. E varremos aqui tudo que nos interessa e tudo que é possível, tá? Então, vamos para o terceiro e ver o que a gente pode encontrar também, ok? Apagando.
Terceiro tipo de isomeria. O que a gente pode buscar aqui? Já vimos cadeia, vimos posição e agora nós vamos para isomeria de função. Isomeria de função. E aqui de cara, se nós estamos falando de isomeria de função, nós já estamos falando de compostos que vão apresentar obrigatoriamente funções diferentes. E aí, quais são as comparações possíveis dentro dessa isomeria de função? Nós vamos ter casos clássicos. Busquem as comparações que eu aqui utilizar. São as que vocês vão encontrar nos exercícios. E galera, aqui não é só comparar isômeros que têm funções diferentes. Não é só uma comparação aleatória, não é? Buscando fórmulas moleculares. Claro que nas comparações que nós fazemos, existem ali, não é, comparações quanto ao comportamento físico, quanto ao comportamento químico. Então não é uma comparação aleatória. A gente não está pegando compostos, não é, diferentes ali e simplesmente, vou buscar alguma coisa aqui que me dê a possibilidade de classificar. Não, tá? Claro, existe muito estudo por trás para que as comparações que a gente aqui trabalha sejam realizadas, tá bom? Então, nós vamos sempre buscar o que aqui está sendo feito. No caso da isomeria de função, como o próprio nome já diz, né, os isômeros pertencem a funções diferentes. Pertencem a funções diferentes. E aqui nós temos que buscar pares, né, clássicos para que a gente acerte os exercícios. Essencialmente é isso, tá bom? E aqui qual a primeira possibilidade? E aí, nós vamos fazer a primeira comparação. Eu vou colocar aqui daqui a pouquinho do que se trata, tá? Mas eu vou usar a fórmula molecular C2H6O. Com essa fórmula eu só consigo montar dois compostos. Só dois, tá? Não existem mais possibilidades. Com dois carbonos não dá para inventar muita moda, não é? E quais seriam os compostos que eu conseguiria montar aqui a partir dessa fórmula? Olha só. O primeiro deles, não é? CH3, CH2, OH, não é? Esse composto pertence a qual função? Isso aqui é um álcool. Ok? Isso é um álcool. Esse álcool, inclusive, é o etanol, não é? O mais importante de todos. Esse é o etanol. O que eu consigo gerar a partir dele que tenha uma função orgânica diferente dele, não é? Eu vou pegar esse CH2 aqui, e eu vou jogar ele junto do hidrogênio. Vou juntá-los lá na pontinha. O que eu produziria? CH3, tirei esse daqui e joguei lá. CH3. A qual função orgânica esse composto pertence? Aqui eu tenho um éter. Então, um álcool e um éter, nesse caso, o metoximetano. A importância da nomenclatura, tá? O etanol e o metoximetano, eles são aqui isômeros de função. Por quê? Porque eles têm a mesma fórmula molecular e pertencem a funções, né, orgânicas diferentes, tá bom? Álcool e éter seria o nosso primeiro par clássico. Se eu tiver um álcool, você vai me dar um éter. Se eu tiver um éter, você vai me dar um álcool. É isso que as questões vão pedir de você, tá bom? Ou, claro, bater o olho e saber que se trata de uma isomeria funcional, ponto final, tá? Essa isomeria de função, muitas vezes também, ela é chamada de isomeria química. Por que isomeria química? Porque os compostos ali têm um comportamento químico muito distinto. Por quê? Porque eles não pertencem à mesma função orgânica, tá bom? Então, essa é a primeira comparação que nós vamos buscar. Vamos para o exemplo 2 agora, ok? Então, álcool éter, e agora eu vou para a próxima. O que eu vou produzir aqui? E eu vou pegar a fórmula molecular C3H6O. Tá? O que nós vamos conseguir produzir aqui? C3H6O, vocês estão vendo que eu aumentei
carbono, mas não aumentei hidrogênio, se comparado ao anterior. Isso porque nós vamos ter uma insaturação ali, tá bom? Então, dupla vai existir. E, portanto, aqui, o que nós vamos conseguir desenhar com essa fórmula? Não só desenhar de possibilidade, mas que vai me dar oportunidade de comparar a função, tá? Então, percebam, CH3, CH2, C dupla O, H. Tá? A qual função esse composto pertence? Esse compostozinho, ele pertence à função aldeído. Tá? Deixa eu só mudar de cor aqui para não ficar muito azulzinho nesse pedaço. Isso aqui é um aldeído. Ok? Então, um aldeído. Ele vai ser comparado com um composto de outra função. Mas que composto seria esse? Se eu pegar esse CH2 aqui, ó, e jogar aqui nesse hidrogênio, o que eu vou produzir? CH3, o CH2 eu joguei para lá. Então nós vamos ter o C dupla O, CH3. Carbonila entre carbonos, a qual função esse composto pertence? Então aqui eu percebo que uma cetona existe. Então aldeído e cetona formam um par de isômeros de função. Álcool e éter formam um outro par de isômeros de função. Tá bom? Aqui nós temos, né, com 3 carbonos, o propanal, o al é terminação de aldeído, tá bom? E nós temos aqui, no próximo caso, as cetoninhas. Então, cetona e aldeído, eles têm, não é, diferentes funções, mas a mesma forma. Percebam que toda cetona, eu tenho que achar carbonila entre carbonos, ou seja, a cetona mais simples, ela tem 3 carbonos, tá bom? Então, se eu tivesse 2 carboninhos nesse aldeído, eu não poderia produzir acetona nunca. Então, a isomeria de função não vai existir, tá? Então, eu só tenho que, né, ficar atento a essas picuinhas, porque senão a gente acaba criando compostos que não têm a mesma fórmula e isso não pode acontecer, tá bom? Então, essas aí são as primeiras comparações em isomeria de função, tá bom? Ainda temos mais 2 casos que a gente precisa se atentar muito bem, porque são extremamente cobrados, ok? E aí eu vou trabalhar com eles na nossa próxima aulinha, tá bom? Então, até breve. Valeu, moçada. Guardem esses exemplos e façam muitos exercícios. Valeu? Tchau, tchau.